Oi, nono ano, tudo bem? Vamos fazer a correção das atividades sobre a colocação pronominal? Então nós vamos começar lá, a página 271, e vamos até a página 278, ok? Façam com bastante atenção e capricho. Primeiro vocês fizeram a leitura de dois textos, né? Primeiro aí, fantasmas, caveiras e etc, né? E tem um outro também, Um Estranho Velório, número 1, número 2. Então, esse texto aí é o início do conto Morto-Vivo da Colina Verde, do Léo Cunha. Após a leitura, as questões. Número 1. A oração Um lobisomem arreganhava os olhos e os dentes está na ordem direta, isto é, seus termos estão numa sequência, primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois o objeto direto. Agora olha essa outra oração. Ali estava eu. Qual que é a ordem dos termos aqui? Primeiro começou com a adjunta adverbial, ali, depois o verbo estava e por último o sujeito. Que termo ou termos dessa oração não está ou não estão na ordem direta? O adjunto adverbial ali e o sujeito eu. Eles estão aí trocados, a ordem deles. Letra C. Que efeito de sentido essa inversão de termos produz na oração? A inversão enfatiza o adjunto adverbial e o sujeito. Número 2. A língua portuguesa admite certa liberdade quanto à ordem dos termos em uma oração, assim como quanto à ordem das orações em um período. Releia essa oração do texto. Caveiras medonhas gritavam nas grutas. Observe agora a oração com alterações na ordem dos termos. Nas grutas gritavam medonhas caveiras. Ou medonhas nas caveiras gritavam grutas. Em qual das situações a mudança na ordem dos termos não prejudica a compreensão? Na primeira. Para fazer essa outra atividade, tem uma tirinha aí com pronomes pessoais oblíquos átonos. Então, tem alguns. Então, pede para que vocês justifiquem a colocação desses pronomes pessoais oblíquos átonos na tira. Então, na primeira cena, ocorre a próclise, porque tem uma locução verbal, com a zêugma das palavras se puder e se puder me transformar, que exerce atração sobre o pronome. Na última cena da tirinha, ocorre a próclise, porque as palavras de sentido negativo, elas exercem atração sobre o pronome. Número 2. Reescreva as frases empregando, de acordo com a norma padrão, os pronomes pessoais oblíquos átonos entre parênteses. Então, lá na letra A dona da casa recebeu friamente, aí vem o nos. A dona da casa recebeu-nos friamente. Letra B. Que a sorte acompanhe, filho. O. Que a sorte o acompanhe, filho. Letra C. Enviarei por Sedex os documentos que pediu. Lhe e me. Enviar-lhe-ei por Sedex os documentos que me pediu. Letra D. Quem candidataria à diretoria do Grêmio Estudantil neste momento? Se. Quem se candidataria à diretoria do Grêmio Estudantil neste momento? Letra E. Viu no espelho tão diferente e bela que sorriu. Um si. Viu-se no espelho tão diferente e bela que sorriu. Número 3. Leia as frases. Me empresta o lápis, Paulão. 2. O jogo que realiza-se hoje na quadra de nossa escola contará com a presença de jogadores profissionais. 3. O torneio de xadrez iniciar-se-á no final deste mês na capital. Indique as afirmativas falsas em relação às frases. Então, as falsas, eu escrevi só elas aí, que são a letra B e a letra C. A letra B. Na frase 3, a colocação pronominal soa formal e está em desacordo com a norma padrão. São as erradas, tá? Letra C. Com exceção da frase 2, as demais apresentam construções aceitas na norma padrão formal. Número 4. Observe a foto. No enunciado da placa, o pronome oblíquo átono está empregado quanto à colocação de acordo com a norma padrão, justifica sua resposta. Então, tem uma placa lá que está pendurada numa tela, né, assim, de proteção, escrita, não aproxime-se do alambrado. Então, está perguntando aqui se está de acordo com a norma padrão essa colocação. Não, porque palavras de sentido negativo
não seguidas de vírgula atrai o pronome. Assim, de acordo com a norma padrão, o pronome deveria estar antes do verbo. Então, ficaria assim, ó, não se aproxime do alambrado. Vocês têm agora um poema do Oswald de Andrade chamado Pronominais. Perguntas sobre eles. Como se pode notar, o poema apresenta título em letras minúsculas e não traz nenhuma pontuação. Isso ocorre porque o seu autor, Oswald de Andrade, foi um dos fundadores do modernismo no Brasil. O que era o modernismo? Um movimento que defendia o uso na literatura de uma língua brasileira popular e próxima da fala. Esse poema se articula em torno de uma questão linguística, a forma mais adequada de se pedir um cigarro. Quais são as duas formas que vem no texto? Lá no texto vem assim, dê-me um cigarro e me dá um cigarro. Essas variações linguísticas ainda hoje se opõem na língua portuguesa do Brasil. Qual delas está de acordo com a norma padrão da língua? A que está de acordo é dê-me um cigarro. Qual que tem uma variedade popular? É mais como as pessoas falam sem preocupação com a gramática normativa. Então as pessoas falam me dá um cigarro. O que está em desacordo com a norma padrão em me dá um cigarro? Já aprendemos a colocação proclítica do pronome me, uma vez que, segundo a norma padrão, os pronomes oblíquos átonos não devem iniciar frases. Número 3. No poema, a norma culta é associada ao professor, ao aluno e ao mulato sabido, ao passo que a variedade popular é associada ao bom negro, ao bom branco da nação brasileira. A oposição entre as variedades é, portanto, uma oposição racial ou uma oposição entre a cultura oficial, a cultura da escola, a cultura dos livros e a cultura popular. É uma oposição entre a cultura oficial e a popular. O mulato, como o negro, sempre foi vítima de preconceitos em nosso país. Considerando que no plano individual, uma das formas de superar o preconceito racial é fazer parte da cultura da elite e nela se destacar, porque o mulato é colocado então entre o professor e o aluno, a resposta é de vocês. Eu dei uma sugestão. Porque se falando a língua dos brancos cultos, o mulato vai se sentir igual aos brancos, vai se sentir mais valorizado, ele vai participar da cultura oficial. Número 5. O movimento modernista foi nacionalista, isto é, ele procurou valorizar mais o Brasil, nosso país, nossa gente, nossa língua, nossas tradições. Letra A. O autor nesse poema ele toma partido, isto é, ele explicita o seu ponto de vista sobre qual das variedades linguísticas se deve falar. Comprove com o elemento do texto. Sim, ele opta pelo emprego proclítico do pronome, como sugere a palavra bom, que acompanha os substantivos negro e branco. Ou seja, na visão do texto, seriam esses os bons brasileiros. De acordo com a visão de língua e cultura expressa no texto, a língua contribui para formar a identidade de um país? Sim, pois ela sugere que o brasileiro de verdade é aquele que fala a língua do povo. Letra C. Como você sabe, a escola é representante do saber oficial e muito do que se ensina nas aulas de português e nas gramáticas da língua portuguesa ainda recebe influências da língua portuguesa lusitana, seja lá de Portugal. Então, de acordo com o enfoque do texto, o professor, o aluno e o mulato sabido não seriam brasileiros? Seriam brasileiros, mas não bons brasileiros, pois traem a nossa cultura ao optarem pela norma padrão da língua, ainda fortemente marcada por influências do português lusitano. A palavra pronominais, que é o título do poema, é um adjetivo. O substantivo que esse adjetivo acompanharia não foi explicitado, mas pode ser imaginado. Então vamos levantar a hipótese. Considerando-se aí o conteúdo do poema, qual que seria que substantivo aí que o autor teria deixado implícito? Ou seja, ele não escreveu, mas a gente imagina que seria esse aí. Sugestão também. Poderia ser substantivos como assim, colocações, questões, problemas, diferenças, disputas, grupos, certo? Esse adjetivo viria acompanhando a palavra pronominais.
Agora a próxima questão aí, nós vemos aí uma frase com a ordem das palavras aí que pode causar uma certa ambiguidade. Então o livro chega a dar um exemplo, por exemplo, ele fala: casal desesperado procura filho sequestrado pela internet. Então do jeito que essa frase está colocada aí, ela sugere uma ambiguidade. Tem dois pontos de vista aí que você pode imaginar, né? Você pode imaginar que esse filho, que eles estão procurando o filho que foi sequestrado pela internet, né? Ou que eles podem falar também que eles estão desesperados procurando o filho sequestrado, né? E estão indo através da internet fazer a procura desse filho. Então dá uma certa ambiguidade. Para desfazer essa ambiguidade, tem uma outra frase: casal desesperado procura, vírgula, pela internet, vírgula, filho sequestrado. Tem frases também que têm um sentido ambíguo quando isoladas, mas elas adquirem um sentido preciso quando consideradas no contexto. Então vai depender do contexto para você entender o significado da frase. A frase ela não vai vir solta, depende de toda uma história para você entender o que ela quer dizer. Então as frases a seguir, elas são ambíguas. Então vocês vão explicar quais são os seus sentidos possíveis e vão reescrevê-las de modo a desfazer essa ambiguidade, quando for possível desfazer. E vão fazer adaptações necessárias. Então a primeira que aparece é essa: aprendi a fazer esse bolo na televisão. Ó, do jeito que ela tá aí, a gente pode achar que o bolo é feito não no forno, mas que o bolo é feito na televisão, como se a televisão fosse, né, um aparelho lá que você coloca lá dentro do bolo e ele ficasse pronto lá. Então, para desfazer a ambiguidade, você pode escrever da seguinte forma: aprendi, olha a pontuação como é importante, pela televisão a fazer esse bolo. A segunda: retiraram-se da região sem terra. O que a gente pode interpretar? Duas formas: que os sem terra às vezes foram tirados à força da região, né? Às vezes por força policial ou por outras pessoas obrigaram eles a saírem, ou que eles resolveram sair por conta própria deles, né? Retiraram-se por espontânea vontade. Então, para a gente tirar essa ambiguidade, poderíamos escrever assim: os sem terra se retiraram da região, ou mais uma outra forma, que seria: os sem terra foram retirados da região. Letra C. Despediram-se os empregados. Os empresários foram despedidos ou eles se despediram? Disseram até logo. Para desfazer essa ambiguidade, os empregados foram despedidos. Ou então você ainda pode escrever: os empregados se despediram. Agora nós temos um convite. Vocês perceberam aí? É um convite de casamento. Receberam, não, né, gente? Perceberam? É um convite de casamento. Então, tem todos os dados lá. Fala o nome dos pais, aí vem chamando as pessoas para o enlace matrimonial, fala a data, a hora, onde vai ser, tudo explicadinho, onde vão receber os cumprimentos e tal. Então, depois de analisar o convite, preste atenção a número 2. Dado o significado social que o casamento normalmente tem, os convites para a cerimônia costumam empregar uma linguagem especial, porque é um momento muito importante, um momento cheio de cerimônia, né? Então a linguagem é especial para isso. Nesse convite de casamento foi usada uma variedade em acordo ou em desacordo com a norma padrão. É formal ou informal? Então está de acordo com a norma padrão, certo? Então ele é formal. Que elementos do texto do convite justificam a sua resposta? Ou por que eu posso dizer que ele é formal? O que tem nele que mostra essa formalidade? Então o pronome de tratamento, Vossa Excelência, e o tratamento excelentíssima, família, construções com palavras e expressões que não costumam ser usadas na linguagem coloquial, como enlace matrimonial, cito, nubentes, realizar-se-á. Número 3, apesar de pretender fazer uso de uma determinada variedade, o texto apresenta um trecho em que tem uma colocação pronominal que está em desacordo com ela. Letra A, identifique esse trecho e explique por que essa colocação pronominal contraria tal variedade linguística. Então, vocês repararam o trechinho que fala assim, que realizar-se-á? Então, a mesóclise só é possível quando não há, antes do verbo, um elemento de atração. Nesse caso, a próclise é obrigatória, pois o pronome relativo que, antes do verbo, atrai o pronome. Então, reescreve esse pedacinho, como é que ficaria? Ficaria que se realizará.
considerando que as cerimônias de casamento costumam ser formais, com que intenção que o autor do convite escolheu essa linguagem? Então, a intenção era traduzir numa linguagem formal o formalismo da ocasião, que o casamento é uma cerimônia formal. Então, o pronome mesóclise, apesar de soar mal ao ouvido do falante brasileiro, ele é visto como uma construção formal e culta, considerada até mesmo chique. É só.